Bom dia, meus amados irmãos, graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje veremos capítulo 1, versículo de 7 a 12. O texto, de fato, é um só. Não vamos negar que há um bloco inteiro aqui. Todavia, a ênfase que é dada a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz com que a gente consiga dividir para poder trabalhar melhor cada parte. Mas é uma obra só, né? É um bloco só o texto. E nós vimos no versículo 3 a 6 que o apóstolo Paulo está louvando a Deus pela obra da salvação e, é claro, revelando, né? Expondo para os irmãos essa obra, como de fato ela é um plano do Pai, né? E por isso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, o Pai teve esse plano e Ele quis. Vimos como isso é confortador, porque saber que Deus planejou as coisas, né? É algo que não deve ser estranho para o ser humano, porque o ser humano feito à imagem de Deus, como é dito desde o início, em Gênesis, nos Atos da criação, nós somos a imagem de Deus e planejamos. E Deus, que é muito superior a nós, mas nos fez a sua imagem, obviamente não poderia ser inferior nisso, né? Se nós planejamos antes de agir, imagine Deus, né, em toda a sua sabedoria, se não vai também planejar antes de agir, né? E Deus tem um plano, e isso conforta porque o cristão, ele sabe que Deus cumprirá seu plano, né? Porque ele é poderoso para isso, é diferente da gente, né? Nós planejamos e às vezes não conseguimos cumprir nossos planos porque somos limitados e vivemos num contexto maior, né, de adversidades, inclusive. Mas Deus, ele planeja e ele cumpre. Não importa quantas adversidades apareçam, adversários apareçam. Então isso conforta a gente. E ele continua, agora versículos 6 a 12, mesmo que o tempo inteiro Cristo seja mencionado, porque a obra da salvação é em Cristo, nesses versículos de 7, na verdade, a 12, você vê mais ênfase na pessoa de Cristo, ou seja, a sua parte do plano de salvação. A obra da salvação, o plano da salvação, a redenção inteira é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três. Deus por inteiro, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo realiza essa obra, só que não todos fazendo tudo, né? Então, a obra divina foi dividida por cada pessoa da Trindade, né? Deus Pai, nós já vimos que é o grande planejador, né, da obra, e nós vamos ver agora o Filho, que cumpre o seu papel, e nós sabemos bem, foi até a cruz para pagar o preço da nossa redenção, e veremos também que o Espírito Santo também tem uma participação, que também é indispensável, ou seja, é indispensável o Pai, é indispensável o Filho, é indispensável o Espírito Santo. Você não tem como tirar. A obra da salvação é Cristo. E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo são secundários. Não, 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 não. A obra da salvação é um conjunto inteiro. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação, cada qual tem o seu papel. Não tem obra da salvação se você tirar algum deles. Não tem como tirar o Pai, que planejou toda essa obra. Não tem como tirar o Filho, que executa a justificação, né, que realiza a justificação. Não tem como tirar o Espírito Santo, que realiza tanto a regeneração quanto a santificação, né, que são intimamente ligadas, né, porque é nascer de novo para ser santo, né? Então, e o Espírito Santo que tem, né, esse papel de fato nos unir a Cristo. Se tirar qualquer pessoa da Trindade, a obra da salvação fica incompleta, alguma coisa fica errada e obviamente não funcionaria, né? Então, a obra tem que ser vista por inteiro. E aqui, em Efésios, nós temos exatamente as três pessoas agindo. O apóstolo Paulo, com excelência, como sempre faz, inspirado pelo Espírito de Deus,
ele revela a nós a obra e as 3 pessoas, a ação delas, né? E de 7 a 12 nós temos o seguinte, no qual, veja que ele está sempre falando que a salvação é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Inclusive, o plano se deu em Cristo. Ou seja, quando o Pai planejou, já planejou em Cristo. Não foi um plano. Eu pensei em salvar algumas pessoas. Eu pensei em ter um povo para mim. E aí, independente de Cristo, ou seja, alguns tentam conceber a ideia de que Deus possa ter escolhido na eternidade independente da queda de Adão e Eva. Não existe essa possibilidade. Porque a grande questão é que o plano ele foi feito por inteiro. E o propósito era glorificar a pessoa de Cristo. Então não tem como pensar na obra da salvação sem Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, o tempo inteiro, ele vai dizer assim, o Pai planejou em Cristo. A obra da redenção da cruz foi Cristo. E o Espírito nos conduz a Cristo. Ou seja, o propósito da redenção, que é claro, glorificar a Deus, é glorificar Cristo, né? Então, não tem como pensar na redenção sem Cristo. E ele estava falando de Cristo, no finalzinho do 6 ele diz que ele nos concedeu a graça no amado, né? Em Cristo. E aí, por isso que o versículo 7 começa, no qual é Cristo, né? No qual é o amado, é Jesus, é o Filho de Deus. Temos a redenção. Então, a redenção é a concretização, a consumação da justiça que precisávamos, ou seja, a justificação, o substituir-nos, pagando o nosso preço, o preço da nossa redenção, pagando o nosso pecado, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar, sendo castigado pelo Senhor com toda a ira divina para que a dívida fosse completamente sanada, né? E aqueles que se unem a Cristo tivessem livres do pecado, porque Ele pagou. Então, foi Jesus. Então, no qual, em Cristo, então, temos a redenção, que é, mais especificamente, a questão da justificação, pelo seu sangue. Você percebeu? Então, ele está se referindo ao papel de Cristo. Qual era o papel de Cristo? Era vir ao mundo e, por todo esse, podemos dizer, processo, de certa forma, porque Jesus não só morreu na cruz, né? Jesus foi humilhado, Jesus sofreu, Jesus encarnou, então se identificou conosco, né? Então, o que ele fez não foi uma única coisa, né? O que ele fez, ou sofreu, foi uma série de coisas, né? Todo um conjunto, né? Que ele passou, né? Que ele cumpriu para que a redenção fosse assim alcançada, né? A justiça de Deus fosse satisfeita. Ele fez isso pelo seu sangue. Lembre-se que nós já falamos que podemos dizer que o percurso, a jornada de Jesus, que é uma jornada de humilhação, sofrimento, morte, e obviamente aí depois, né, vem a ressurreição, a ascensão, mas pensando na parte difícil, sofrida, né, o desafio dele, que é a sua humilhação, seu sofrimento, sua morte, começam, na verdade, quando Adão pecou. Adão pecou, começou a obra de Cristo. Porque, como nós já mencionamos anteriormente, quando Adão pecou, ele humilhou Cristo. Por que ele humilhou Cristo? Porque Jesus nasceria dele. Já estava planejado o nascimento de Cristo. Cristo nasceria dele. Quando ele peca, ele humilha Cristo. Por que ele humilha Cristo? Porque nasceria dele. E ele sendo um pecador, isso é humilhante para Deus. Não é? Deus nascer de um pecador. E aí a jornada do povo de Deus, marcada por pecadores de todas as formas, e aí a gente tem a Bíblia toda, para a gente observar os pecados daqueles que fizeram parte da linhagem de Jesus. Todos esses pecadores que fizeram parte da linhagem de Jesus, eles humilharam Cristo. Porque Cristo era humilhado em cada um deles. Claro que eles não fizeram de propósito, né? Não é isso. Mas Jesus estava sendo humilhado em cada um deles. Porque Jesus teve que nascer de Adão, pecador.
teve que nascer de Noé, pecador, teve que nascer de Ruth, teve que nascer de Tamar, teve que nascer de Davi, teve que nascer de Abraão, Raabe, Salomão, e aí até Manassés, né? Aqueles reis horríveis, terríveis, todos eles foram pecadores. Então, em todos eles, Cristo estava sendo humilhado, porque ele teve que nascer de uma linhagem humilhante. Ele diz assim, mas eram reis? Que glória! É um lado, né? Um lado, se olhar, ele é o rei. De fato, numa perspectiva meramente humana, a glória no fato dele nascer da realeza. Mas se você observar na perspectiva divina, opa, peraí, o que para vocês é glória, para nós é humilhação. Porque são reis pecadores e terríveis, por sinal. E ele é santíssimo. Né? Então, na verdade, a glória na genealogia de Jesus, por certas questões, como a realeza, mas a humilhação também, porque ele nasceu de pecadores. E aí, quando nasce, obviamente, a humilhação é maior ainda, e aí vem o sofrimento, até a humilhação maior e o sofrimento maior, que é quando ele morre na cruz em nosso lugar. Então, a redenção é tudo isso. Então, a obra é muito grande. O que Jesus fez foi extraordinário. E eu gosto de lembrar a aplicação que o apóstolo Paulo faz ao olhar para essa obra extraordinária da redenção, focando, no caso, o sofrimento, a dor, a luta, a angústia. Porque ele diz assim, olha, vocês já viram o que Deus fez para nos salvar? E aí em Romanos 8 ele diz assim, se Deus não poupou nem o Filho dele, fez ele passar por tudo isso para pagar o preço da nossa salvação, por que Deus não iria cuidar de nós, não iria nos ajudar, não iria nos abençoar, não iria nos cumprir sua promessa, abençoando-nos eternamente? Ou seja, ele vê em todo sofrimento, dor e angústia, ele vê um consolo para nós. Por que ele vê um consolo? Porque ele vê, puxa, Deus não negou entregar seu filho a tudo isso para nos salvar, mostrando o seu tão grande amor. Por que então eu vou achar que Deus vai me negar coisas de menor valor? O maior dádiva de Deus a nós é Cristo. A maior dádiva de Deus a nós não é a nossa vida, a maior dádiva de Deus a nós não é a nossa saúde, não é o nosso sustento, não são benefícios, os prazeres lícitos da vida. A maior dádiva de Deus para nós é Jesus. Porque esse é o maior, digamos, é ele o filho do amor de Deus. Então a maior dádiva dele para nós é dar o seu filho a nosso favor, em nosso trocando. Portanto, uma vez que a maior dádiva de Deus para nós é Jesus, né? Então, por que iríamos duvidar do amor, do cuidado, das bênçãos de Deus? Não, percebe? Então, o apóstolo Paulo agora foca nisso. Foi pelo sangue que Jesus alcançou a remissão dos pecados. Lembre-se que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como nós já dissemos antes, no caso ontem, não é pelo conhecimento que se dá a salvação, não é por nossas obras que se dá a salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e nenhum pecador poderia pagar o preço de outro pecador, porque ele já é um pecador, né? Não faria sentido. Então, a nossa salvação se deu por Cristo, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Ou seja, e tudo isso ele fez por graça. Nós não fizemos nada para merecer isso, não demos nada a Deus para merecer isso, não temos nada em nós que agrade a Deus para Ele tentar nos abençoar ou nos favorecer. Foi simplesmente por graça. Ou seja, foi uma decisão dele. Percebe? A graça de Deus sobre nossas vidas é uma decisão de Deus de nos abençoar. Mais uma vez, é um consolo para nós. Por que é um consolo? Porque uma vez que a graça de Deus é uma decisão dele, sem termos nada ou termos feito nada para merecer,
significa que não está em nós a causa, não é por quem nós somos, mas é tão somente por Ele. Então, nós simplesmente fomos abençoados. E isso é um grande consolo. Porque se você imagina ou imaginar em algum momento a salvação como algo que dependa de você, vamos pensar, Deus viu em você alguma coisa. Tá, mas hoje ele viu em você alguma coisa e amanhã ele pode não ver. Você muda constantemente, né? Se em algum momento você pensar em que foi você que fez alguma coisa para Deus favorecer você, se em algum momento você associar o receber a salvação a algo que esteja em você, ou seja, algo relacionado a quem você é ou o que você fez ou faz, você tem um grande problema. É que você muda o tempo todo. Sabe disso? O ser humano é mutável completamente. Deus é imutável. Deus não muda. Se Deus decidir uma coisa hoje, está decidido. O que ele decide é lei, né? Não se revoga, né? Ainda que você diga assim, mas Deus disse uma coisa em um momento e depois disse. É porque aquilo que ele disse estava atrelado a critérios, né? Então, se Deus disse, eu vou abençoar, mas tem critérios, aí lá na frente, se o pessoal não cumpre o critério, ele vai e castiga. Então, não é porque Deus mudou, Deus nunca muda. Mas às vezes o que Deus diz que vai fazer não tem critérios. Não, eu vou fazer ponto final. E aí pode chover canivete, pode acontecer o que for. Ele vai fazer o que ele disse, porque ele não muda. Mas se ele disser que vai fazer e isso relacionado a critérios, dependendo de circunstâncias, ou seja, são promessas que têm uma mão dupla, né? Ou seja, depende também da ação do homem, aí sim, você vai ver que elas vão se cumprir dentro dos critérios que ele mesmo estabeleceu. Então, mas Deus nunca muda. Só que nós mudamos. E aí, veja, é tão claro o problema de confiarmos em algum mérito nosso, é tão claro que no Antigo Testamento, as bênçãos mosaicas que Moisés, junto ao povo, pronunciaram, né, quando estava entrando na terra prometida. Moisés não entrou, mas antes disso fez o povo a pronunciar as bênçãos e maldições que decorreriam da obediência. Se vocês obedecerem, virão bênçãos. Se vocês desobedecerem, virão maldições. É tão certo o problema de tentar encontrar qualquer valor, qualquer razão, causa para que a salvação tenha em nós, né, algum motivo, que é tão sério que Israel é a prova, porque nunca conseguiu cumprir. Né? Deus nunca abençoou Israel de uma forma plena. Ou seja, Israel nunca mereceu as bênçãos totais de Deus, né? Aquelas bênçãos prometidas, nunca, não teve jeito. Por quê? Porque o povo nunca fazia o que era certo. Então, o ser humano, ele nunca consegue satisfazer a justiça de Deus. Ele nunca consegue cumprir os menores critérios. Olha que eu posso dizer que, pensando na leitura mais simples do texto, na forma como mais palpável eles entenderam, as leis que Deus deu a eles eram muito simples. Por favor, não ter outros deuses. Qual é a dificuldade de não ter um ídolo? Né? Isso pensando na leitura mais palpável, mais simples, como que estando lendo para crianças. Aquela leitura mais simples, porque, claro, a lei possui uma aplicação muito mais profunda, porque o ídolo, por exemplo, pode ser algo escondido no coração, pode ser o amor ao dinheiro, por exemplo, e coisas dessa natureza. Mas aquela leitura mais simples, que eles entenderam como o não ter ídolos, que eram os ídolos das nações, nem isso eles cumpriram. Nem isso eles cumpriram. Então, quando você tenta encontrar motivos em si para que Deus abençoe você, você tem um problema seríssimo. Você não vai achar. E se hoje você acha que está muito bem, eu garanto que você não vai estar a vida toda. Eu garanto que amanhã você vai ter momentos difíceis. Você vai estar sempre numa crise muito grande. Que aqueles que tentam encontrar em si motivos para Deus querer salvar, normalmente vivenciam. Que são as crises de quando eu estou bem, eu sinto que eu mereço a salvação. Quando eu não estou bem, agora eu não sei nem se eu vou para o céu. Então vive uma crise
de fé, uma crise de fé, uma crise religiosa. A crise religiosa é eu sei, ora não sei, tenho convicções em momentos e agora eu não tenho, porque a salvação está atrelada a quem eu sou. Claro que aí vem uma outra questão. Isso não significa o que alguns entenderam. Na época, teve gente que entendeu. Tudo bem, não depende nada de mim a salvação, então se entrega e vai fazer qualquer coisa, vai viver, deixa a vida me levar. Faz o que der na telha, porque no final das contas não depende de você mesmo. Então, cuidado, não é isso. Né? Inclusive, a própria carta, né, de Paulo aos Efésios vai conduzir os Efésios à santificação. Porque se entendeu que pode fazer o que quer, então, o primeiro problema é você não entendeu a salvação. Você não se converteu porque você não entendeu. A salvação não é isso. Né? Então, a redenção é graciosa porque foi uma decisão de Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Né? A obra da salvação, o plano da salvação é extraordinariamente sábio, né? Como Deus manifestou a salvação para seu povo. E, como ele mesmo diz, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Ou seja, a revelação dessa obra sábia. Deus planejou, Cristo executou e Deus revelou a nós. É aqui que estamos vendo, inclusive. Né? Deus revelou a nós esse mistério sábio. Agora, não é mais mistério, né? Obviamente. Quando ele chama o Evangelho de mistério, ele está se referindo ao período que não sabíamos. Né? O Evangelho era um mistério, vamos dizer assim, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ainda que houvesse pinceladas que revelavam o Evangelho, revelavam a Cristo, revelava a obra de Cristo, revelava o que é o problema, né, o pecado e assim por diante. As pinceladas, né, Deus revelando pelos profetas o Evangelho como um todo, mas em pinceladas. E, portanto, um mistério, porque não era tão claro. Né? Na época, sem o Novo Testamento, não havia tanta clareza, não era fácil de compreender o que de fato ia acontecer. Então era sim um mistério. Era um mistério, e a gente pode dizer que era um mistério, porque Pedro disse que até os anjos queriam entender. Né? Então era um mistério para os anjos, era um mistério para os demônios, né? Satanás mesmo não sabia exatamente o que se daria, como seria. Era um mistério para os homens. Então o Evangelho, só quem sabia o que ia acontecer era de fato Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, era um mistério. Mas, quando ele disse que era um mistério, é porque era um mistério no passado. Mas agora não é mais, porque agora ele desvendou o mistério. Tirou a venda, né? Ele esclareceu, ele revelou. Agora está muito claro, evidente, o que era o projeto de salvação, o plano de salvação. Em que Cristo, inclusive, é glorificado. Deus como um todo, claro, Pai, Filho e Espírito Santo, mas principalmente focando na pessoa, na obra de Cristo, que é o propósito de Deus, porque Deus deu, o Pai deu ao Filho a herança, né, de todas as coisas. Ele é o herdeiro de tudo, como diz o autor aos Hebreus. Né? Então, segundo que o beneplácito que propuseram em Cristo. Em Cristo, sempre em Cristo. Nunca fora, nunca sem, sempre em Cristo. Né? E tudo por vontade própria, a boa vontade de Deus. Né? A boa vontade. Pensei assim, por que Deus quis nos salvar? Por boa vontade. Por que Deus quis nos abençoar? Por boa vontade. Sempre por boa vontade. Então, é a boa vontade de Deus que é a causa, né? É o plano, né, dele, e por boa vontade também a execução. De fazer convergir nele, em que? Cristo. Veja, sempre falando de Cristo, né? Veja que o Evangelho é cristocêntrico, o culto tem que ser cristocêntrico, a igreja é cristocêntrica, porque tudo converge para ele, fazer convergir. Deus quis que toda a obra da salvação convergisse para Cristo. Veja que, inclusive, como nós já falamos, no momento em que Adão pecou, começou o Evangelho. Começou a humilhação de Cristo e toda a jornada que é o Evangelho começa lá. Tudo converge para Cristo, tanto o sofrimento, em que ele é glorificado por vencer, quanto a sua vitória, né? A ressurreição, a ascensão,
porque ele é quem venceu e se tornou o herdeiro, né, o Senhor, por isso que ele é chamado de Senhor e Salvador. Nós já explicamos também isso em outro momento. Ele é Senhor porque quando ele morreu na cruz se tornou dono de todos. Dono, como um senhor de escravos. Ele é o dono de todos, de cristãos e não cristãos. Ele é o dono de tudo. Porque, inclusive, ele pagou o preço do pecado original. Então, ele é o dono de todos. Todos foram comprados porque ele pagou o preço do pai, né, de todos, né, que é Adão. Né? Adão é aquele que gerou todas as pessoas. Então, ele pagou o preço do pecado de Adão, portanto, livrou a humanidade do pecado original, que é o pecado de Adão. Ninguém paga pelo pecado do outro. Lembre-se que Ezequiel diz. Então, ninguém que vai para o inferno vai por causa do pecado de Adão. Ninguém. Ah, eu fui para o inferno por causa do pecado de Adão. O que eu tenho a ver com isso? Não, 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 não. É bem clara a Escritura. Nunca se dirá que o filho pagou pelo pecado dos pais. Então, o pecado de Adão foi pago, resolvido. Então, todo mundo se tornou escravo de Cristo. Ele se tornou senhor de todas as... Por isso que ele é Senhor e Salvador. E isso não é dito só em relação à igreja, o senhorio. Mas o senhorio de Cristo é em relação a tudo. O universo é dele. Ele é o dono de tudo, porque ele satisfez a justiça de Deus, se tornou merecedor de tudo. Tudo passou a ser dele. Todos devem a ele, porque ele pagou o preço original, porque ele cumpriu a obra da salvação. Mas ele é salvador de quem? Ele é salvador desses que o apóstolo está falando. Daqueles que o Pai escolheu, daqueles que se unem a ele, como vamos ver agora. Então, a salvação, por quê? Porque a salvação não é só o pecado de Adão. Paulo diz bem claro isso em Romanos 5. Quando se diz respeito à salvação, não é só por causa de um pecado. Que por um pecado, né, entrou a morte no mundo. Mas ele diz, mas a respeito da salvação não é um pecado, mas muitos pecados. Por quê? Porque não é só o de Adão. O de Adão foi resolvido, mas e o seu? Né? E o dele, fulano, ciclano, assim. Então, ele não só perdoa o pecado, ou pagou o preço do pecado de Adão, tem que pagar também o nosso. Porque todo mundo peca. Né? Então, está resolvido o de Adão, está aí agora, e o meu? Né? Quem é que vai resolver? Então, todos resolvidos por Cristo. Por isso que só os que se unem a Cristo têm o pecado próprio também pago. Então, por isso que, mesmo ele sendo Senhor de todos, ele só é Salvador dos que se unem a ele. Né? Então, tudo converge para Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, o momento máximo. Pense na história humana. Se você pudesse dizer qual foi o momento máximo da história humana, né? O homem viveu, nós não sabemos quantos milhares de anos exatamente, mas o mínimo que nós temos, mínimo que nós temos é 6.000 anos, no mínimo. Seria aquela contagem mais básica do tempo, né? Baseado aqui na Bíblia, que a gente imagina. 6.000 anos no mínimo. Ou seja, 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos depois de Jesus. 6 no mínimo. Mas é possível que seja um pouco mais. Né? Então a gente não tem exatidão de quanto tempo a história humana. Mas a pergunta é, nessa história humana aconteceram muitos eventos, muitas guerras, muitos impérios, muitos momentos literários, né? E tem momentos em todo. Nós temos o século da música clássica, nós temos a era de ouro da filosofia grega, da filosofia latina, nós temos o período de ouro do cristianismo, né? Que é aqueles 1000 anos chamado de Idade Média, em que o cristianismo dominou o mundo. Nós temos muitas coisas, muitos eventos, muitos marcos na história humana. Mas se fosse feita a seguinte pergunta para você: qual é a plenitude, o momento máximo? Qual o momento pleno? Qual o ápice de fato da história humana? É exatamente Cristo Jesus. É um momento em que ele vem, ele nasce, ele sofre, ele morre, ele ressuscita. Esse é o momento, esse é o ápice da história humana. Ou seja, há 2.000 anos atrás, arredondando aqui, né, nós tivemos o ápice da história humana, o momento máximo, o momento pleno. E esse momento é por causa de Cristo. Tudo converge para Cristo, tudo aponta para Cristo. Né? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo aponta para Cristo.
Portanto, ele é Senhor de tudo. Deus deu a ele a herança de todas as coisas, não só os homens, inclusive tudo mesmo. Ele é Senhor de todos, todo o universo, visível e invisível, tudo, 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 tudo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que nós já vimos. Ou seja, foi nele que fomos salvos, nós somos herança dele, nós somos dados a ele. Como disse, ele é Senhor de tudo. Mas a sua relação, e que inclusive é uma relação eterna, uma boa relação eterna, é com a igreja. É com aqueles que se unem a ele. Nós somos dados a ele para sermos eternamente seus servos, só que até mais, né? Porque ele chama de irmãos. Lembra-se que o próprio Jesus disse, não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos. Né? Nós somos chamados também de família. Então, irmãos em Cristo. Por quê? Porque ele é o primogênito. Portanto, irmãos, considerados irmãos dele. Por isso somos chamados de adotados por Deus. Então, a nossa relação com ele é uma relação mais íntima, profunda. Nós somos dados a ele para viver esse relacionamento eterno com ele. Por isso, inclusive, a vida eterna, a glória, a bênção da vida eterna é esse relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Se você pensa no melhor da vida eterna, o que será de tão bom na vida eterna? Será que serão as ruas de ouro, né? Pensando aqui naquilo que se imagina popularmente. As mansões celestiais ou as delícias que poderemos ter. Não, não, não. Não pense nisso. Ainda que a vida eterna seja de deleite extraordinário, porque tudo será harmônico, tudo será perfeito, tudo será bom, a grande glória da vida eterna para nós é o eterno relacionamento com Deus, do qual emana a felicidade, do qual emana o bem-estar eterno, do qual emana a satisfação plena, esse relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Nós somos dele. Fomos dados por Deus, pelo Pai, a Ele, para esse eterno relacionamento, por causa da boa vontade de Deus para conosco e por causa da sua vontade de dar ao seu Filho todas as coisas. Então, Deus quis nos abençoar, mas o propósito era glorificar o Filho de Deus. Né? O propósito de Deus era glorificar o seu Filho, tornando o herdeiro de todas as coisas. A fim de sermos para louvor da sua glória. Veja? Ou seja, nós somos dados a ele para glorificarmos o seu nome, para engrandecermos o seu nome. Ou seja, a nossa vida eterna é nos alegrarmos nele e glorificarmos a ele. E não fique pensando que é ficar cantando eternamente. Não é isso. É vivermos eternamente com ele, nele, para ele. Ou seja, vivermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem espera em Cristo é quem foi unido a ele. Então, todos os que são unidos a Cristo têm os seus pecados perdoados por Cristo. E todos que são unidos a Cristo desfrutam das bênçãos que ele alcançou. Todos que são unidos a Cristo desfrutarão eternamente da felicidade que emana do próprio Cristo e viverão para a glória de Cristo, porque esse é o propósito de Deus Pai. Então observe que por mais que sejamos abençoados por Deus com a eterna salvação, o propósito da salvação é a glória de Deus. O propósito da salvação é a glorificação de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus com a salvação. Por isso, então, é que nós devemos sempre glorificar a Deus e sempre olhar para as nossas vidas como tendo o propósito de engrandecer Ele e não o contrário. Né? Engrandecer o nome do Senhor e não o contrário. Vamos orar então? Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Damos graças por tudo, bendizemos o Teu nome por tamanha bênção que é a salvação e pedimos que nos dê graça para viver esta bênção no dia a dia, glorificando ao Senhor. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.